O livro completo de bruxaria de Raymond Buchla. Tradição, rituais, crenças, história e prática. Editora Pensamento. Para Tara. E em memória de Siri e Olvin. Agradecimentos. Meus agradecimentos a Ed Fitch, por sua assistência com a quiromancia. Mike F. Schumacher, pelo material referente aos sonhos e ao processo intuitivo. Cal L. Vesk, por seu contínuo estímulo. Aida Break, por todos os detalhes referentes à Pectivita. Prefácio à segunda edição. Você não precisa ter nascido no Halloween para praticar bruxaria. Não tem que ter uma estrela de 5 pontas desenhada na palma da mão. Não tem que ser o 7º filho do 7º filho. Nem tem que usar túnicas estranhas, ficar nu, usar uma tonelada de joias ou pintar as unhas de preto. Os bruxos são pessoas comuns que descobriram a religião que mais faz sentido para si mesmos. Eles reverenciam os deuses antigos, o deus da vida e da morte, a deusa da natureza e da fertilidade, celebrando as estações e praticando as artes antigas da cura, da magia e da divinação. A bruxaria, ou Wicca, é uma religião antiga, anterior ao cristianismo. Seus praticantes não são contra o que disse Jesus Cristo, simplesmente não se auto-intitulam cristãos. Durante séculos, foi muito difícil para eles sobreviver na clandestinidade, devido à perseguição que sofriam da igreja. Depois de tantas gerações reprimidas, a arte quase sucumbiu. No entanto, ela conseguiu subsistir em regiões isoladas, até chegar ao século XX. Em meados desse século, as últimas leis contra a bruxaria foram finalmente revogadas e os bruxos que ainda resistiam puderam revelar suas práticas. Poucos, no entanto, sobreviveram para aproveitar essa chance. O Dr. Gerald Broussard Gardner foi um deles. Ele descobriu a antiga religião quando já tinha uma certa idade e ficou encantado ao descobrir que ela ainda estava viva e não se tratava da prática maléfica e demoníaca que sempre se julgara, e sim algo que ele queria seguir e divulgar ao mundo. Mas foi só vários anos depois de se tornar bruxo que ele publicou suas descobertas. Gardner foi praticamente o responsável pelo interesse renovado pela antiga religião, certamente, por torná-la uma alternativa viável às religiões organizadas. Alegra-me dizer que eu mesmo fui responsável por uma pequena parcela desse ressurgimento da Wicca, quando levei os ensinamentos de Gardner para os Estados Unidos. Hoje, a antiga religião é praticada no mundo todo. A Wicca não tem uma estrutura rígida e bem definida, nem uma autoridade central, mas sim uma ampla variedade de denominações ou tradições. A maioria das tradições tem raízes no que Gardner apresentou na década de 1950. A forma dos rituais, os instrumentos apresentados, a celebração dos sabás, na maioria das tradições, tudo isso segue o que foi revelado por Gardner. Da década de 1970 até o início dos anos 1980, uma grande variedade de livros foi publicada sobre a Wicca. Como sempre acontece, alguns eram bons e outros nem tanto. Alguns tinham um material factual de valor, que realmente podia ser útil para aqueles que praticavam a antiga arte. Outros eram uma mistura de sabedoria popular, magia e superstição, que não contribuía em nada para esclarecer os assuntos relacionados à Wicca. Os praticantes começaram a sair do anonimato, mas não podiam ser conjurados sempre que alguém queria se encontrar com um deles. Isso era especialmente frustrante para aqueles que, depois de descobrir a verdade sobre a Wicca, queriam fazer parte do movimento. Em meados dos anos 1980, publiquei pela primeira vez este livro. Senti que havia uma necessidade real por um manual básico, e de qualidade, quero dizer, um material que qualquer indivíduo interessado na arte pudesse usar, fosse ele um bruxo solitário ou membro de um coven. Meu objetivo era apresentar todos os fundamentos básicos, mas em profundidade suficiente para permitir a solidificação de um conhecimento duradouro. Como a maioria das tradições segue os preceitos gardnerianos, o mesmo acontece com este livro. O que apresento, porém, não são rituais gardnerianos, tampouco saxoníacos ou celtas, nórdicos, galeses ou de qualquer outro tipo específico. Os rituais que descrevo são deliberadamente não sectários. Foram escritos exclusivamente para este livro, com o propósito de servir como diretriz e mostrar como realizar um ritual. Espero que os leitores, buscadores os utilizem para captar o espírito da antiga religião e depois os adaptem de acordo com seu próprio gosto, para que possam atender às suas próprias necessidades. Isso porque as necessidades espirituais são individuais. Esse é um campo em que não se devem fazer concessões. Quando se trata da divindade, o indivíduo precisa se sentir totalmente à vontade. Desde que este livro foi publicado pela primeira vez, anos atrás, ele foi muito bem recebido e atingiu todas as minhas expectativas. Tornou-se, para muitos seguidores, agora para muitas gerações, uma verdadeira introdução à Wicca,
tornando-se conhecido pelo afetuoso apelido de Big Blue por causa da capa de sua primeira edição e algumas posteriores. Portanto, por que não uma nova edição? Ele não é novo no sentido de estar cheio de novidades e informações diferentes. Isso não seria justo com quem já comprou o livro e pôs em prática seus rituais. Ele simplesmente tem uma estrutura diferente e, penso eu, mais agradável. Há mais fotos e ilustrações, uma lista maior e mais atual de leituras recomendadas e uma organização ligeiramente diferente. As questões de avaliação, por exemplo, vêm logo após cada lição. Uma das desvantagens de se incluir uma lista de contatos num livro como este é que os nomes e endereços costumam ficar desatualizados. Por essa razão, ao examinar uma variedade de tradições, eu preferi não mencionar nenhum nome em particular. No mundo de hoje, em que a internet reina absoluta, existe uma fonte inesgotável de informações sobre grupos wiccanos. Muitos covens, e até indivíduos, agora têm websites, que podem ser localizados por meio de ferramentas de busca. É preciso ter cautela, no entanto, só porque alguém tem um website e está oferecendo informações, isso não significa que seja um especialista. Na minha opinião, os livros publicados ainda são a melhor fonte de informações corretas e comprovadas sobre a arte. Mas nem mesmo nos livros as informações estão livres de erros. Você ainda tem que ler muito e depois decidir o que serve para você. Nunca deixe que o convençam a fazer, ou aceitar, algo que pareça errado aos seus olhos. Hoje em dia, principalmente, existem muitas possibilidades de se conhecer grupos de praticantes, mas você não precisa aceitar nenhum deles sem um certo questionamento. A Wicca se baseia no ensinamento do amor por todas as formas de vida. Tenha isso em mente, na verdade, faça disso um ideal. Eu sei, graças às opiniões que recebi ao longo de todos esses anos, que este livro pode ajudar você a descobrir o seu caminho. Espero que o leia, estude-o e o aprecie muito. Amor e Luz. Raymond Buckler, Ohio 2002. Introdução. A bruxaria não é apenas lendária, ela foi e é real. Não está extinta, está viva e progride a cada dia. Desde que as últimas leis contra a bruxaria foram revogadas, e isso só aconteceu nos anos 1950, os bruxos puderam vir a público e mostrar-se pelo que são. E o que eles são? São pessoas inteligentes, com elevada consciência de comunidade e poder de reflexão e que vivem nos dias de hoje. A bruxaria não é um passo para trás, um retrocesso para uma época repleta de superstições. Longe disso. É um passo à frente. A bruxaria é uma religião muito mais relevante para esta era do que a maioria das igrejas estabelecidas. É a aceitação da responsabilidade pessoal e social. É o reconhecimento de um universo holístico e um caminho rumo a uma elevação da consciência. Direitos iguais, feminismo, ecologia, sintonia com o universo, amor fraternal, cuidado com o planeta, todas essas coisas são uma parte e uma parcela da bruxaria, a antiga e, ainda assim, nova religião. Essa descrição certamente não é o que uma pessoa comum pensa da bruxaria. Não, as ideias erradas estão profundamente arraigadas, devido a séculos de desinformação. Como e por que essas mentiras surgiram será explicado mais adiante. Com a disseminação de informações sobre a bruxaria, o que ela é, sua relevância para o mundo de hoje, surgiu o buscador. Se existe essa alternativa às religiões convencionais, essa visão moderna da vida, voltada para o futuro, conhecida como bruxaria, então como alguém se torna parte dela. Aí está, para muitos, a maior barreira. Informações gerais sobre a antiga religião e informações válidas, oferecidas pelos próprios bruxos estão disponíveis, mas a entrada na ordem, não. A grande maioria dos covens, grupos de bruxos, ainda é muito desconfiada e não abre as portas nem aceita todos os que chegam. Esses covens ficam felizes em corrigir os equívocos, mas não fazem proselitismo. Isso faz com que muitos dos que desejam ser bruxos, por pura frustração, simplesmente se declarem bruxos e comecem suas práticas por conta própria. Ao fazer isso, eles consultam quaisquer fontes disponíveis, se não todas. O perigo é que não distinguem o que é válido e relevante do que não é. Infelizmente, existem agora muitos covens desse tipo, que se valem de muitos conceitos da magia cerimonial mesclados com pitadas de satanismo, voodoo e folclore dos nativos norte-americanos. A bruxaria é uma religião muito maleável, em termos de prática, mas tem certos princípios básicos e segue certos padrões estabelecidos em seus rituais. O propósito deste livro é apresentar essas informações necessárias. Com ele, você como indivíduo ou como um grupo, com alguns amigos de ideias semelhantes, poderá ter sua própria prática e ficar satisfeito por saber que ela é ao menos tão válida quanto a de qualquer tradição estabelecida ou poderá, quando encontrar um coven,
tornar-se um participante iniciado com um treinamento e um conhecimento tão bons quanto os de qualquer membro do Coven, se não melhor. Na Igreja Cristã existem muitas denominações: episcopal, católica romana, batista, metodista. Na bruxaria ocorre o mesmo. Assim como nenhuma religião é correta para todas as pessoas, não existe uma denominação da bruxaria que seja correta para todos os bruxos. E é assim que deve ser. Todos somos diferentes. Nossos antecedentes étnicos e sociais variam imensamente. Costuma-se dizer que existem muitos caminhos, mas todos levam ao mesmo lugar. Com tantos caminhos, é muito provável que você encontre um que seja adequado para você, um que possa percorrer com conforto e segurança. Para que este livro seja mais útil, as informações apresentadas no treinamento que você receberá não pertencem a nenhuma denominação. Extrai exemplos de diferentes tradições: garderiana, saxônica, alexandrina, escocesa, oferecendo informações genéricas e específicas. Seu conteúdo foi retirado dos meus mais de 20 anos de participação ativa na arte e quase o dobro disso na esfera do ocultismo em geral. Quando tiver terminado este treinamento, presumindo que o leve a sério, você terá o equivalente ao 3º grau, na tradição garderiana ou similar. A partir daí você pode, como eu já disse, seguir um treinamento mais específico, caso se sinta atraído por uma tradição em particular. Esta obra, no entanto, lhe proporcionará um conhecimento básico da bruxaria e um alicerce excelente. Este é um livro de exercícios. É algo com que você deve trabalhar. Em vez de capítulos, portanto, eu o dividi em lições. Ao final de cada lição, serão apresentados exercícios e questões para avaliar sua compreensão do assunto tratado. Leia cada lição. Leia e absorva. Leia 2 ou 3 vezes se necessário. Volte e preste especial atenção àquilo que não absorveu facilmente. Quando você estiver satisfeito com o que aprendeu, responda às questões avaliatórias. Responda com suas próprias palavras, sem se referir ao texto lido. Desse modo, você verá o que assimilou ou não. Não passe para a lição seguinte até que você esteja totalmente satisfeito com a anterior. As respostas das questões avaliatórias podem ser encontradas no apêndice B. Escrevi este livro seguindo uma ordem específica. Não tente saltar páginas, passando para lições mais interessantes. Você pode descobrir que ainda não tem os requisitos necessários para compreendê-las. Quando tiver trabalhado o livro inteiro, aí sim será a hora de voltar a mergulhar nele, para se lembrar dos conceitos que mais lhe interessam. Este livro é baseado num curso bem-sucedido de Seax Vika, que foi útil para milhares de estudantes mundo afora. Essa experiência comprovou que a fórmula funciona e funciona muito bem. Mas já adianto que, embora este livro seja baseado no curso, não se trata do mesmo curso. O curso Seax Vika englobava especificamente a tradição saxônica, este livro não. Repeti aqui, de fato, muitas informações de cunho geral sobre a arte, mas não tanto que um aluno do curso também não pudesse apreciar este livro. Assim, se você for um estudante dedicado da bruxaria, ou Vika, seja como um futuro praticante ou por interesse acadêmico, eu lhe dou as boas-vindas. E espero que você o aproveite tanto quanto meus antigos alunos. Bênçãos brilhantes. Lição 1. A história e a filosofia da bruxaria. Antes de realmente chegar ao que a bruxaria é, talvez devamos olhar para trás e ver o que ela foi a história dela. Os bruxos precisam conhecer suas raízes, conhecer como e por que as perseguições surgiram, por exemplo, e onde e quando o ressurgimento ocorreu. Existe muito a se aprender com o passado. É verdade que muitas partes da história podem parecer sem vida e tediosa a muitos de nós, mas isto está longe de ocorrer com a história da bruxaria. Ela está muito viva e cheia de episódios empolgantes. Muitos livros foram escritos sobre as origens da bruxaria. A vasta maioria sofreu com o preconceito, como será explicado em breve, mas uns poucos dentre os mais recentemente publicados contaram a história com exatidão, ou com tanta exatidão quanto se pode apurar. A falecida Dra. Margaret Murray procurou e viu as origens da bruxaria na Era Paleolítica, 25.000 anos atrás. Ela viu a bruxaria como uma linha mais ou menos contínua até o presente e como uma religião organizada de modo pleno em toda a Europa Ocidental, durante séculos antes do cristianismo. Recentemente os estudiosos têm contestado muito do que Murray disse. Entretanto, ela conseguiu apresentar muitas evidências tangíveis e muito material que nos induziu a pensar. Como um provável desenvolvimento da magia-religião, em vez da bruxaria, propriamente dita, suas teorias ainda são respeitadas. 25.000 anos atrás, o ser humano paleolítico dependia da caça para sobreviver. Apenas o sucesso na caçada garantia alimentos para comer, peles para aquecer e abrigar, ossos para confeccionar ferramentas e armas. Naqueles dias,
Acreditava-se numa multiplicidade de deuses. A natureza era impressionante. Graças à reverência e ao respeito pelo vento impetuoso, pelo violento relâmpago, pela veloz correnteza, o ser humano deu nome a cada espírito, fez de cada uma divindade. Um Deus. Isso é o que chamamos de animismo. Um Deus controlava o vento. Um Deus controlava o céu. Um Deus controlava as águas. Mas, acima de tudo, um Deus controlava as caçadas, tão importantes, um Deus da caça. A maioria dos animais caçados tinha chifres, por isso o ser humano primitivo representava o Deus da caça também com chifres. Essa foi a primeira vez que a magia se mesclou com os primeiros passos vacilantes da religião. A primeira forma de magia foi talvez a variedade simpática. Coisas parecidas tinham efeitos parecidos, pensava-se, semelhante atrai semelhante. Se fizessem uma estatueta de bisão em argila de tamanho natural e ela fosse atacada, e morta, então a caça a um bisão de verdade também terminaria na morte do animal. O ritual mágico religioso surgiu quando um homem das cavernas se cobriu com uma pele e uma máscara com chifres e representou o deus da caça, liderando o ataque. Existem ainda pinturas rupestres representando tais rituais, assim como estatuetas em argila de bisões e ursos transpassados por lanças. É interessante verificar que essa forma de magia simpática sobreviveu até os tempos modernos. Os índios Penobscot, por exemplo, menos de 100 anos atrás, usavam máscaras de cervo e chifres quando realizavam rituais para o mesmo propósito. A dança do búfalo, dos índios Manda, é um outro exemplo. Esse deus da caça tinha uma deusa consorte, mas qual dos dois surgiu primeiro, ou se evoluíram juntos, não se sabe nem é relevante. Para que houvesse animais para caçar, era preciso que os animais fossem férteis. Para que a tribo sobrevivesse, e a taxa de mortalidade era bem alta naqueles dias, era preciso que homens e mulheres fossem férteis. Mais uma vez, a magia simpática era utilizada, faziam-se estatuetas de argila de animais se acasalando e realizavam-se rituais em que os membros da tribo copulavam. Ainda existem muitas representações esculpidas e modeladas da deusa da fertilidade, em geral conhecidas como figuras de Vênus. A mais conhecida entre elas é a Vênus de Vilendor, mas outros exemplos incluem a Vênus de Laucel, a de Cireuil e a de Lespugne. Essas figuras têm, todas elas, um ponto em comum: os atributos femininos são representados em enormes medidas, para enfatizá-los. Elas têm seios pesados e flácidos, grandes nádegas, ventre muitas vezes volumoso, como se estivessem grávidas, além de uma genitália exagerada. Há uma falta de identidade com relação ao resto do corpo. O rosto não é definido e os braços e pernas, quando existem, são apenas sugeridos. Isso evidencia o fato de que seus criadores só estavam preocupados com a questão da fertilidade. A mulher é quem carrega e nutre a prole. A deusa era sua representação, como a grande provedora e nutriz, mãe natureza ou mãe terra. Com o desenvolvimento da agricultura, a deusa foi levada a um patamar mais alto. Ela passou a zelar pela fertilidade dos campos, assim como pela dos animais e da tribo. O ano era dividido naturalmente em dois. No verão, os alimentos podiam ser cultivados, e por isso a deusa predominava. No inverno, homens e mulheres tinham de se voltar para a caça, portanto o que predominava era a energia do deus. As demais divindades, do vento, do trovão, do relâmpago etc., gradativamente passaram para o segundo plano, adquirindo uma importância secundária. Assim como o homem se desenvolveu, a mesma coisa aconteceu com a religião, pois foi nela que tudo isso se tornou, de modo lento e natural. Os seres humanos se espalharam pela Europa, levando com eles seus deuses. À medida que surgiam países diferentes, o deus e a deusa eram denominados de maneira diferente, embora nem sempre recebessem nomes totalmente diferentes. Algumas vezes, eles eram simples variações. Mas, ainda assim, eram, na essência, as mesmas divindades. Esse fato é muito bem ilustrado na Bretanha, no sul da Inglaterra. O deus cornífero é conhecido como Cernunnos, literalmente, o chifrudo. No norte do país, o mesmo deus é chamado de Cerne, uma forma mais abreviada do mesmo nome. E ainda, em outra região, o mesmo nome tornou-se Erne. Nessa época, o ser humano aprendeu não apenas a cultivar os alimentos, mas também a estocá-los para o inverno. Logo a caça tornou-se menos importante. O deus cornífero passou a ser visto mais como um deus da natureza em geral, um deus da morte e de tudo que existe depois dela. A deusa ainda rege a fertilidade e o renascimento, pois práticas funerárias do período mostram que se passou a acreditar na vida após a morte. Os gravetianos foram inovadores nesse aspecto. Enterravam seus mortos completamente vestidos e ornamentados e espalhavam sobre eles ocre vermelho, hematita, ou peróxido de ferro, para lhes devolver a aparência de vida. Membros de uma mesma família eram muitas vezes enterrados sob a lareira do local onde moravam, para que ficassem próximos dos familiares.
Os homens eram enterrados com suas armas, às vezes, até com seu cachorro, tudo de que ele pudesse precisar na vida após a morte. Não é difícil ver como a crença na vida após a morte surgiu. Na raiz disso, estavam os sonhos. Para citar um trecho de Witchcraft from the Inside, Buchla, Levering Publications, 1975. Quando o homem dormia, ele estava, aos olhos de sua família e seus amigos, como morto. É verdade que, no sono, ele ocasionalmente se movia e respirava, mas, com exceção disso, estava sem vida. Ainda assim, quando acordava ele podia contar que tinha passado a noite caçando na floresta. Podia contar que havia encontrado e conversado com amigos que, na verdade, estavam mortos. Os outros com quem ele falava podiam acreditar nele, pois também tinham vivenciado esses mesmos sonhos. Eles sabiam que ele não havia tirado os pés da caverna, mas também sabiam que ele não estava mentindo. Parecia que o mundo dos sonhos era um mundo material, havia árvores e montanhas, animais e pessoas. Até os mortos estavam lá, parecendo imutáveis muitos anos após a morte. Nesse outro mundo, portanto, o homem devia precisar das mesmas coisas de que precisava neste mundo. Com o surgimento de diferentes rituais para a fertilidade, para o sucesso na caçada, para as necessidades sazonais, foi preciso que se desenvolvesse um sacerdócio, alguns poucos selecionados mais capazes de trazer resultados quando comandavam rituais. Em algumas regiões da Europa, embora provavelmente não em tantos lugares quanto Moore indicou, esses líderes rituais, ou sacerdotes e sacerdotisas, tornaram-se conhecidos como os vícaros sábios. Na verdade, na Inglaterra, na época dos reis anglo-saxões, o rei nunca pensaria em agir em relação a um assunto importante sem consultar o Vita, o conselho dos sábios. E os Vika precisavam ser realmente sábios. Eles não apenas conduziam os rituais religiosos, mas também deviam ter conhecimento de ervas, magia e adivinhação, eram médicos, advogados, magos, sacerdotes. Para o povo, os Vika eram os embaixadores entre eles e os deuses. Mas, nos grandes festivais, quase se tornavam os próprios deuses. Com o cristianismo, não houve a imediata conversão em massa que muitas vezes se sugere. O cristianismo era uma religião criada pelo homem. Ele não evoluiu gradativa e naturalmente através dos milhares de anos, como vimos que aconteceu com a antiga religião. Países inteiros foram classificados como cristãos, quando, na verdade, apenas seus governantes haviam adotado a nova religião, e com frequência apenas de maneira superficial. Em toda a Europa, a antiga religião, em suas muitas e variadas formas, ainda permaneceu proeminente pelos primeiros 1000 anos do cristianismo. Uma tentativa de conversão em massa foi feita pelo Papa Gregório, o Grande. Ele achava que erigir igrejas nos lugares de templos pagãos, onde as pessoas já estavam acostumadas a se reunir, era uma forma de fazer com que elas frequentassem as novas igrejas cristãs. Ele instruiu os bispos a destruir os ídolos e jogar água benta nesses templos e dedicá-los ao Deus cristão. Em grande medida, Gregório foi bem-sucedido. As pessoas, no entanto, não eram tão ingênuas quanto ele pensava. Quando as primeiras igrejas cristãs foram construídas, os únicos disponíveis para construí-las eram os próprios pagãos. Ao ornamentar as igrejas, os pedreiros e escultores claramente incorporaram à decoração figuras de suas próprias divindades. Dessa maneira, mesmo sendo obrigadas a ir às igrejas, as pessoas ainda podiam cultuar seus próprios deuses ali. Muitas dessas figuras existem até hoje. A deusa é geralmente representada como uma divindade da fertilidade, com as pernas abertas e a genitália de tamanho maior do que o natural. Essas figuras são geralmente conhecidas como Sheela na Gigs. O deus é representado com chifres e cercado de folhas, ele é conhecido como uma máscara de folhas, e como Jack of the Green, ou Robin Hood the Woods. Essas figuras do antigo deus não devem ser confundidas com as gárgulas, figuras monstruosas, esculpidas nos 4 cantos das torres das igrejas, para assustar os demônios. Nos primeiros tempos do cristianismo, principalmente, foram adotados de maneiras mais definitivas outros conceitos oriundos das antigas religiões. A ideia da Trindade, por exemplo, foi extraída da antiga tríade egípcia. Osíris, Ísis e Horus tornaram-se Deus, Maria e Jesus. O dia 25 de dezembro como nascimento de Jesus foi emprestado do mitraísmo que também defendia a segunda vinda de Cristo e o ato de comer o corpo e beber o sangue de Deus. Em muitas religiões do mundo antigo encontram-se concepções imaculadas e o sacrifício do Deus pela salvação do ser humano. Witchsaftansin and Modern. Raymond Buchla. H.C. Publications, Nova York, 1970. Naqueles primeiros tempos, quando o cristianismo estava lentamente ganhando forças, a antiga religião, os vicanos e outros pagãos eram seus rivais.
É natural que se queira eliminar um rival, e a Igreja não poupou esforços para fazer exatamente isso. Costuma-se dizer que os deuses de uma antiga religião se tornam os demônios da nova. E esse foi certamente o caso aqui. O deus da antiga religião era um deus cornífero. Portanto, aparentemente, era o demônio cristão. Aos olhos da Igreja, os pagãos eram obviamente adoradores do demônio. Esse tipo de raciocínio é usado pela Igreja ainda hoje. Os missionários, particularmente, tendiam a rotular todas as tribos primitivas que encontravam como adoradores do demônio, apenas porque as tribos cultuavam um deus ou deuses que não eram o deus cristão. Não fazia diferença que as pessoas fossem boas, felizes e muitas vezes vivessem melhor do ponto de vista moral e ético do que a vasta maioria dos cristãos, elas tinham que ser convertidas. A acusação de adorar o demônio, frequentemente associada aos bruxos, é ridícula. O demônio é puramente uma invenção cristã, não há nenhuma menção a ele, como tal, antes do Novo Testamento. Na verdade, é interessante notar que todo o conceito de maldade associado ao demônio decorre de um erro de tradução. A palavra original hebraica Satã, que aparece no Velho Testamento, e a palavra grega diabolos, do Novo Testamento, significam simplesmente oponente ou adversário. É preciso lembrar que a ideia de dividir o poder supremo em dois, o bem e o mal, é de uma civilização avançada e complexa. Os deuses antigos, ao longo de todo o seu gradativo desenvolvimento, eram muito humanos, o que significa que tinham, por natureza, um lado bom e um lado mau. Foi a ideia de uma divindade constituída apenas de bondade e amor que tornou necessário o surgimento de um antagonista. Numa linguagem simples, só se pode ver a cor branca se existir uma cor contrária, o preto, com a qual a comparar. Essa visão de um Deus constituído apenas de bondade foi desenvolvida por Zoroastro, Zaratustra, na Pérsia, no século VII BCE. A ideia disseminou-se posteriormente para o oeste e foi adotada pelo mitraísmo, e depois, pelo cristianismo. O Maleus Maleficarum é composto de 3 partes, sendo que a primeira trata das 3 condições necessárias para a bruxaria: o diabo, a bruxa e a permissão de Deus Todo-Poderoso. Nesse livro, o leitor é advertido, pela primeira vez, de que não acreditar em bruxaria é heresia. Discutem-se, então, se as crianças podem ser geradas por íncubos e súcubos, a copulação das bruxas com o demônio, se as bruxas podem influenciar a mente dos homens, incitando-os ao amor ou ao ódio, se as bruxas podem embotar o poder de gestação ou obstruir o ato venéreo, se as bruxas podem fazer truques de prestidigitação, de modo que o órgão masculino pareça inteiramente afastado e separado do corpo, as várias maneiras pelas quais uma bruxa pode matar uma criança no útero, etc., etc. A segunda parte trata dos métodos pelos quais as bruxas infligem os malefícios e de que modo estes podem ser curados. Explica os vários métodos pelos quais os demônios, por meio das bruxas, seduzem e atraem inocentes para o aumento de seu horrível ofício e sua companhia, a forma pela qual é feito um pacto com o diabo, como elas se transportam de um lugar para outro, como as bruxas impedem e previnem o poder da procriação, como elas deixam os homens desprovidos do seu membro viril, como as bruxas parteiras cometiam crimes horrendos quando matavam as crianças ou as ofereciam ao diabo em blasfemo ritual, como as bruxas infligiam mal ao gado, desencadeavam e evocavam tempestades de granizo e de como fulminavam homens e animais com raios. Seguiam-se então remédios para as situações acima. A terceira parte do livro, que trata das medidas judiciais no tribunal civil e eclesiástico a serem tomadas contra as bruxas e contra todos os hereges, é talvez a mais importante. É nessa parte que se descrevem as normas para a instauração dos processos e para lavrar as sentenças. Quem são os juízes mais indicados para o julgamento de bruxas? É a primeira questão. Segue-se o método para dar início a um processo, o juramento solene e o interrogatório das testemunhas, a qualidade e a condição das testemunhas, se inimigos mortais podem ser admitidos como testemunhas. Aqui ficamos sabendo que o testemunho de homens de má reputação e de criminosos, e de servos contra seus mestres, é aceito. Deve-se notar que uma testemunha não deve ser desqualificada devido a qualquer espécie de inimizade. Nós descobrimos que, em se tratando de bruxaria, praticamente qualquer pessoa pode fornecer provas, embora em qualquer outra situação elas não fossem admitidas. Até as provas oferecidas por crianças pequenas eram admissíveis. É óbvio, pelo que foi mencionado, que os autores do Maleus Maleficarum tinham certas obsessões. Muitos capítulos são, por exemplo, relacionados a aspectos sexuais da bruxaria. Quem eram os autores dessa obra infame? 2 dominicanos chamados Jacques Sprenger e Irish, Instituto Cramer. Wittgenstein and Modern. Raymond Buckler. H.C. Publications, Nova York, 1970. À medida que o cristianismo gradativamente se fortalecia, a antiga religião perdia terreno.
Na época da Reforma, ela só existia em regiões remotas da área rural. Nessa época, os não-cristãos passaram a ser conhecidos como pagãos ou gentios. A palavra pagão vem do latim pagani e significa simplesmente pessoa que mora no campo. A palavra gentio significa aquele que vive na mata. Os termos, portanto, eram apropriados para os não-cristãos daquela época, mas não tinham nenhuma conotação de maldade. Seu uso, hoje, de forma depreciativa, é totalmente incorreto. A campanha difamatória contra os não-cristãos continuou ao longo dos séculos. O que os vicanos faziam era deturpado e usado contra eles. Eles de fato faziam magia para promover a fertilidade e aumentar as colheitas, mas a igreja dizia que tornavam as mulheres e o gado estéreis e arruinavam as colheitas. Aparentemente, ninguém parava para pensar que, se os bruxos realmente fizessem tudo aquilo de que eram acusados, eles também sofreriam as consequências. Afinal, eles também tinham que comer para viver. Num antigo ritual para a fertilidade, os camponeses iam para os campos, sob a luz da lua cheia, e dançavam ao redor deles, montados em forçados, mastros e vassouras, cavalgando como cavalos de madeira. Eles deviam saltar no ar enquanto dançavam, para mostrar aos brotos a que altura deviam crescer. Uma forma inofensiva de magia simpática. A igreja, no entanto, dizia não apenas que eles estavam agindo contra as colheitas, mas que na verdade voavam em seus mastros, claramente um ato demoníaco. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII publicou sua bula contra as bruxas. 2 anos depois, 2 infames monges alemães, Heinrich Historis Kramer e Jacob Sprenger, produziram sua inacreditável obra antibruxaria, o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras. Nesse livro, davam instruções específicas para a perseguição das bruxas. Entretanto, quando o livro foi submetido à aprovação da Faculdade de Teologia da Universidade de Colônia, na Alemanha, o censor nomeado da época, a maioria dos professores considerou ilegal e antiético. Kramer e Sprenger não desanimaram e forjaram a aprovação da faculdade, uma farsa que não foi descoberta até 1898. De modo gradativo, a histeria provocada por Kramer e Sprenger começou a se espalhar. Ela se alastrou como fogo, surgindo em lugares inesperados e espalhando-se rapidamente por toda a Europa. Por quase 300 anos, a fúria das perseguições continuou. A humanidade enlouqueceu. Habitantes de vilas inteiras onde se suspeitava haver 1 ou 2 bruxas morando eram enviados à morte aos brados de "matai-os todos. O Senhor reconhecerá os seus." Em 1586, o arcebispo de Treves decidiu que bruxos tinham causado o inverno severo que assolava a região. Por meio de frequente tortura, obteve uma confissão, e 120 mulheres e homens morreram na fogueira, sob a acusação de que haviam interferido nos elementos naturais. Uma vez que a fertilidade tinha grande importância à fertilidade dos campos e dos animais, os Wicca, seguidores da religião baseada na natureza, realizavam certos rituais sexuais. Os juízes cristãos devotaram uma atenção exagerada a esses rituais sexuais e pareciam deleitar-se em bisbilhotar cada mínimo detalhe relativo a eles. Os rituais da arte eram alegres em sua essência, mas totalmente incompreensíveis para os sombrios inquisidores e reformadores, que buscavam reprimi-los. Uma estimativa grosseira do número total de pessoas queimadas, enforcadas ou torturadas até a morte sob a acusação de bruxaria é 9 milhões. Obviamente nem todas eram seguidoras da antiga religião. Tratava-se de uma ótima oportunidade para alguns se verem livres de qualquer um contra o qual tivessem algum rancor. Um excelente exemplo da forma pela qual a histeria se desenvolveu e se espalhou é o caso das chamadas bruxas de Salem, em Massachusetts. É duvidoso que quaisquer das vítimas enforcadas fossem realmente seguidoras da antiga religião. Bridget Bishop e Sarah Good provavelmente eram, mas as demais eram todos pilares da igreja local, até que crianças histéricas gritassem seus nomes. Mas e quanto ao satanismo? Os bruxos eram chamados de adoradores do diabo. Havia alguma verdade nisso? Não. Ainda que, como em todas as acusações, houvesse uma razão para essa crença. Em seu início, a igreja era extremamente dura com seus seguidores. Ela não apenas determinava a forma pela qual os camponeses prestavam culto, mas também as formas pelas quais viviam e amavam. Franzia-se o senho até mesmo para o intercurso sexual entre casais casados. Achava-se que não se devia ter nenhuma alegria no ato, permitido apenas para a procriação. O intercurso era ilegal nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos, pelos 40 dias que antecediam o Natal e pelo mesmo tempo antes da Páscoa, por 3 dias antes de receber a comunhão e da concepção até 40 dias após o parto. Em outras palavras, somente em aproximadamente 2 meses por ano podia-se ter relações sexuais com o cônjuge, mas sem sentir prazer com o ato, é claro.
Não há dúvidas de que tais coisas, juntamente com outras crueldades semelhantes, conduziram a uma rebelião mesmo que clandestina. As pessoas, desta vez os cristãos, ao descobrir que seu destino não melhorava quando rezavam ao chamado Deus de amor, decidiam rezar para o seu adversário. Se Deus não iria ajudá-las, talvez o diabo ajudasse. Assim surgiu o satanismo. Uma paródia do cristianismo, uma imitação dele, tratava-se de uma revolta contra a rigidez da igreja. Como se descobriu depois, o demônio também não ajudava o pobre camponês. Mas, pelo menos assim, indo contra o estabelecido, ele demonstrava seu desdém pelas autoridades. Não levou muito tempo até que a Santa Madre Igreja percebesse essa rebelião. O satanismo era anticristão. A bruxaria também era aos olhos da igreja anticristã. Logo, bruxaria e satanismo eram uma coisa só. Em 1604, o rei James I sancionou seu ato contra a bruxaria, que foi revogado em 1736 e substituído por outro, segundo o qual não existia tal coisa como a bruxaria. Portanto, quem afirmava ter poderes ocultos estava sujeito à acusação de fraude. Por volta do final do século XVII, os membros sobreviventes da arte viviam na clandestinidade. Pelos 300 anos seguintes, para todos os efeitos, a bruxaria estava extinta. Mas uma religião que já havia durado 20.000 anos não morreria tão facilmente. Em pequenos grupos coven sobreviventes, às vezes entre membros de uma mesma família, a arte sobreviveu. No campo literário, o cristianismo chegou ao seu apogeu. A imprensa foi inventada e desenvolvida durante as perseguições, portanto qualquer coisa publicada sobre o tema da bruxaria era escrita do ponto de vista da igreja. Os livros posteriores tinham como referência apenas esses primeiros trabalhos, naturalmente, então, o preconceito contra a antiga religião era severo. Na verdade, foi apenas em 1921, quando a Dra. Margaret Alice Murray escreveu Witch Cult in Western Europe, que a bruxaria foi examinada de um ponto de vista não preconceituoso. Estudando os registros dos julgamentos na Idade Média, Murray, uma eminente antropóloga e professora de egiptologia da Universidade de Londres, encontrou pistas que pareciam indicar a existência de uma religião pré-cristã, definida e organizada, por trás de toda a sujeira disseminada pelas alegações cristãs. Embora as teorias dela tivessem, por fim, se provado um pouco forçadas em algumas áreas, ela realmente conseguiu provocar certo furor. A Wicca não era tão difundida nem conhecida quanto Murray sugeriu, nem há provas de uma linhagem contínua de bruxos desde os homens das cavernas, mas não há dúvida de que ela existiu como culto religioso, mesmo que esporádico, no espaço e no tempo. Murray ampliou suas ideias em seu segundo livro, The God of the Witches, em 1931. Em 1951, na Inglaterra, as últimas leis contra a bruxaria foram finalmente revogadas. Isso abriu caminho para que as próprias bruxas se expressassem. Em 1954, o Dr. Gerald Broussard Gardner, em seu livro Witchcraft Today, disse, com efeito, o que Margaret Murray teorizou é verdade. A bruxaria foi uma religião e de fato ainda é. Eu sei, porque eu mesmo sou bruxo. Gardner revelou que a arte ainda estava viva, embora oculta. Foi o primeiro a contar a versão bruxa da história. Na época em que escreveu isso, parecia-lhe que a arte estava declinando e talvez se mantivesse apenas por um fio. Ele ficou muito surpreso, quando, em resultado da publicação de seus livros, começou a receber notícias de muitos covens por toda a Europa, que ainda praticavam alegremente suas crenças. Mas esses covens sobreviventes haviam aprendido sua lição. Não queriam correr o risco de vir a público. Quem poderia garantir que as perseguições não começariam novamente? Por algum tempo, Gerald Gardner foi a única voz em defesa da arte. Ele afirmava ter sido iniciado num coven inglês, perto de Christchurch, na costa sul da Inglaterra, logo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou empolgado com o que encontrou. Havia passado toda a sua vida estudando magia religiosa e agora era parte dela. Ele queria sair correndo dali e contar para todo mundo. Mas não tinha permissão para tal. Por fim, depois de muito implorar, permitiram que ele apresentasse algumas das verdadeiras crenças e práticas dos bruxos num romance, High Magic's Age, publicado em 1949. Ele levou mais 5 anos para persuadir o coven a permitir que ele contasse a natureza dos fatos. Para complementar Witchcraft Today, ele publicou seu terceiro livro em 1959, intitulado The Meaning of Witchcraft. Com base nos seus próprios estudos de religião e magia, Gardner concluiu que os remanescentes da bruxaria que ele encontrara estavam incompletos e, em certo sentido, incorretos. Durante milênios, a antiga religião havia sido puramente uma tradição oral. Foi apenas com as perseguições, com a separação dos covens e a resultante perda de intercomunicação que surgiram os primeiros registros.
Naquela época, quando os bruxos tinham que se reunir nas sombras, os rituais passaram finalmente a ser descritos no que se tornou conhecido como o Livro das Sombras, que era copiado e recopiado à medida que passava, através dos anos, de um líder de coven para outro. É natural que houvesse erros. Gardner reuniu os rituais do coven ao qual pertencia um grupo basicamente inglês, celta, e os reescreveu do modo que ele sentia que deviam ter sido. Essa foi a base do que se tornou conhecida como bruxaria gardneriana. Com o tempo surgiram muitas teorias e acusações acirradas e surpreendentes, desde Gardner inventou a coisa toda até Gardner encarregou Aleister Crowley de escrever o Livro das Sombras para ele. Tais acusações nem merecem uma resposta, mais detalhes do trabalho preparatório de Gardner podem ser encontrados nos livros de Stuart Farrar, What Vites do Yeats Sabbats for Vites. Entretanto, quaisquer que sejam os sentimentos que se nutra por Gardner, qualquer que seja a crença de uma pessoa com relação às origens da Wicca, todos os bruxos da atualidade e os que existirão pelos séculos à frente têm com ele uma enorme dívida de gratidão, pela coragem que ele teve de erguer a voz e defender a bruxaria. É por causa dele que podemos viver a arte, em suas muitas formas, nos dias de hoje. Nos Estados Unidos, o primeiro bruxo a se reconhecer como tal fui eu, Raymond Buckler. Naquela época, não havia covens nesse país. Iniciado na Escócia, Perth, pela graça sedotisa de Gardner, decidi seguir os passos dele numa tentativa de corrigir os equívocos disseminados havia tanto tempo e mostrar a arte pelo que ela realmente é. Logo Sibyl Leck entrou em cena, seguida de Gavin e Yvonne Frost, entre outros. Foi uma época empolgante, na medida em que mais e mais covens, e muitas diferentes tradições, vinham a público ou, pelo menos, faziam-se conhecer. Hoje, aquele que deseja ser bruxo tem um vasto leque de tradições entre as quais escolher: gardneriana, celta, em muitas variações, saxônica, alexandrina, druida, algarda, nórdica, irlandesa, escocesa, siciliana, una etc. Detalhes de algumas dessas diferentes tradições são apresentados no apêndice A. É admirável que existam tantos, e tão variados, ramos, denominações, ou tradições, de bruxaria. Como eu disse na introdução deste livro, todos somos diferentes. Não é de surpreender que não exista uma religião que sirva para todas as pessoas. Da mesma maneira, não existe um tipo único de bruxaria que sirva para todos os bruxos. Alguns gostam de muitos rituais, enquanto outros prezam a simplicidade. Alguns são de origem celta, outros de origem saxã, irlandesa, italiana ou outra. Alguns são a favor do matriarcado, outros, do patriarcado, e ainda existe quem busque o equilíbrio. Alguns preferem cultuar em grupo, coven, enquanto outros preferem o culto solitário. Com o grande número de denominações que existe hoje em dia, é mais provável que todos encontrem um caminho que possam seguir de boa vontade. A religião percorreu um longo caminho desde suas humildes origens, nas cavernas da pré-história. A bruxaria, como uma pequena faceta da religião, também percorreu um longo caminho. Ela cresceu e se tornou religião no mundo inteiro, e muitas vezes, legalmente reconhecida. Hoje, não é difícil encontrar, nos Estados Unidos, festivais wiccanos abertos e seminários acontecendo em lugares improváveis, como acampamentos familiares e hotéis. Os bruxos aparecem em programas de rádio e TV, escreve-se sobre eles em jornais e revistas. Cursos de bruxaria são oferecidos em faculdades. Até mesmo nas Forças Armadas norte-americanas, a Wicca é reconhecida como uma religião válida. Ao panfleto número 165, 13 do Departamento do Exército, Necessidades e Práticas Religiosas de certos grupos selecionados. Um manual para capelões, inclui instruções sobre os direitos religiosos dos bruxos, assim como de grupos islâmicos, Sikh, cristãos, indígenas, japoneses e judeus. Sim, a bruxaria tem um lugar em nosso passado e terá um lugar bem definido no futuro. A filosofia da bruxaria. A arte é uma religião de amor e alegria. Ela não é sombria como o cristianismo, com suas ideias de pecado original, com a salvação e a felicidade possíveis apenas na vida após a morte. A música da bruxaria é alegre e cheia de vida, contrastando com os hinos de lamentação do cristianismo. Por quê? Muito disso tem a ver com a empatia que os wiccanos têm com a natureza. Os primeiros povos compactuavam com a natureza por pura necessidade. Eles eram uma parte da natureza, não eram separados dela. Um animal era um irmão, assim como uma árvore. Homens e mulheres cuidavam dos campos e, em troca, recebiam alimento para sua mesa. É claro que eles matavam descoberta recente. Os bruxos sempre souberam disso. Sempre falaram ternamente com as plantas. Não é incomum ver um bruxo, ao andar num bosque, parar e abraçar uma árvore. Não é raro ver uma bruxa tirar os sapatos e andar descalça num campo arado.
Isso tudo consiste em manter o contato com a natureza, em não perder nossa herança. Se você alguma vez se sentir completamente esgotado, se estiver zangado ou tenso, saia ao ar livre e sente-se junto a uma árvore. Escolha uma árvore frondosa, sólida, o carvalho e o pinheiro são boas opções. Sente-se no chão, com as costas eretas, e se encoste no tronco. Feche os olhos e relaxe. Você sentirá uma mudança gradual em seu corpo. Sua tensão, sua raiva e seu cansaço vão desaparecer. É como se a árvore drenasse tudo isso de você e substituísse esse mal-estar por uma sensação crescente de calor, amor e conforto. Esses sentimentos vêm da árvore. Aceite-os e regozije-se. Fique sentado ali até se sentir renovado. Então, antes de ir embora, fique de pé com os braços ao redor da árvore e agradeça. Reserve algum tempo para parar e apreciar tudo ao seu redor. Sinta o cheiro da terra, das árvores, das folhas. Absorva suas energias e envie a eles as suas. Um dos fatores que contribuem para nosso isolamento do resto da natureza é o material isolante de nossos sapatos. Quando puder, fique descalça. Faça contato com a terra. Sinta-a, absorva-a, mostre seu respeito e seu amor pela natureza e viva com a natureza. Do mesmo modo, viva com as outras pessoas. Você vai encontrar muitas, no curso da vida, que podem se beneficiar desse encontro. Sempre esteja pronto para ajudá-las da forma que puder. Não ignore ninguém, nem afaste os olhos se souber que elas precisam de ajuda. Se puder ajudar, ajude de boa vontade. Por outro lado, não tente assumir o controle sobre a vida de outra pessoa. Todos temos que viver nossa própria vida. Mas, se você puder ajudar, aconselhar, apontar o caminho, então faça isso. O que a pessoa fará daí em diante será a escolha dela. A doutrina máxima da bruxaria, a rede vicana, é: faça o que quiser, mas não prejudique ninguém. Faça o que você quiser, desde que não faça nada que possa prejudicar outra pessoa. É simples assim. Em abril de 1974, o Conselho de Bruxos Americanos adotou um conjunto de princípios da crença vicana. Eu mesmo sigo esses princípios e os relaciono a seguir. Leia-os cuidadosamente. 1. Nós praticamos ritos para nos sintonizar com os ritmos naturais das forças vitais, marcados pelas fases da lua e pelas mudanças e pelos ápices das estações. 2. Reconhecemos que nossa inteligência nos dá uma responsabilidade única com relação ao nosso meio ambiente. Procuramos viver em harmonia com a natureza, em equilíbrio ecológico, oferecendo condições à vida e à consciência segundo uma visão evolutiva. 3. Reconhecemos a existência de um poder muito maior do que aquele que se manifesta na pessoa comum. Por ser bem maior que o normal, ele é às vezes chamado de sobrenatural, mas o vemos como uma parte natural do potencial de todos. 4. Compreendemos que o poder criativo do universo se manifesta por meio da polaridade como masculino e feminino, e que esse mesmo poder criativo habita em todas as pessoas e age por meio da interação entre masculino e feminino. Não valorizamos um mais do que o outro, porque sabemos que se complementam. Valorizamos o sexo como prazer, como símbolo e corporificação da vida e uma das fontes de energia usada nas práticas mágicas e nos cultos religiosos. 5. Reconhecemos a existência tanto dos mundos exteriores quanto do interiores, ou psicológicos às vezes conhecidos como mundo espiritual, inconsciente coletivo, planos interiores etc., e vemos na interação dessas duas dimensões a base dos fenômenos paranormais e das práticas de magia. Não negligenciamos nenhuma das dimensões, pois ambas são necessárias para a nossa realização. 6. Rejeitamos toda hierarquia autoritária, mas honramos aqueles que nos ensinam, respeitamos aqueles que compartilham seu conhecimento e sua sabedoria e admiramos aqueles que corajosamente deram de si para exercer funções de liderança. 7. Vemos a religião, a magia e a sabedoria de vida como uma unidade na forma pela qual uma pessoa vê o mundo e vive nele, uma visão do mundo e uma filosofia de vida que identificamos como bruxaria ou caminho vicano. 8. Dizer-se bruxo não faz de ninguém um bruxo, tampouco a hereditariedade ou uma coleção de títulos, graus ou iniciações. O bruxo busca controlar as forças dentro de si mesmo que tornam a vida possível, de modo a viver com sabedoria e bem, sem prejudicar outras pessoas e em harmonia com a natureza. 9. Acreditamos na afirmação e na plenitude da vida, numa contínua evolução e num contínuo desenvolvimento da consciência, dando sentido ao universo que conhecemos e ao nosso papel dentro dele. Nossa animosidade com relação ao cristianismo ou qualquer outra religião ou filosofia de vida só existe na medida em que essas instituições se proclamam o único caminho, negando liberdade a outras entidades e reprimindo outras formas de crença e prática religiosa.
10. Como bruxos americanos, nós não nos sentimos ameaçados por debates sobre a história da arte, sobre as origens de vários termos, sobre a legitimidade de vários aspectos de diferentes tradições. Nós nos preocupamos com o nosso presente e com o nosso futuro. 11. Não aceitamos o conceito de mal absoluto, nem adoramos a entidade conhecida como Satanás, ou demônio, como definido pela tradição cristã. Não buscamos o poder por meio do sofrimento de outros, nem aceitamos o conceito segundo o qual benefícios pessoais só podem ser obtidos pela negação do outro. 12. Acreditamos que devemos buscar na natureza o que pode contribuir para a nossa saúde e o nosso bem-estar. O poder interior. Existem muitas pessoas que parecem, muito obviamente, ter algum tipo de poder psíquico por falta de um termo melhor. Estou falando daquele tipo de pessoa que sabe que o telefone vai tocar antes que ele de fato toque ou sabe quem está do outro lado da linha antes mesmo de atender. Pessoas como Uri Geller são capazes de demonstrar esse poder de forma mais ostensiva, dobrando chaves e colheres sem nenhum contato físico. Outros têm visões, ou parecem ser capazes de fazer as coisas acontecerem. Essas pessoas muitas vezes têm uma afinidade peculiar com os animais. Você pode não ser assim. Pode até sentir inveja de tais pessoas. No entanto, você não deveria sentir, pois o poder que essas pessoas têm e trata-se de um poder muito real é inerente a todos nós. É verdade que esse poder vem à tona naturalmente em algumas pessoas, mas isso não significa que não possa ser trazido à tona. A aura, sobre a qual discorreremos extensivamente numa lição posterior, é uma manifestação visível desse poder. Aqueles capazes de ver a aura e você vai se tornar um deles podem vê-la ao redor de todas as pessoas, o que demonstra que esse poder existe em todos nós. Os bruxos sempre tiveram esse poder e o usaram. Ele parece ser inato na maioria deles, mas não em todos, de forma alguma. Por essa razão, os bruxos têm seus próprios meios para fazê-lo emergir, os quais são especialmente eficazes. Na revista Everyday Science and Mechanics, de setembro de 1932, foi publicado o seguinte relatório. Tecidos humanos produzem radiações mortais. De acordo com o professor Otto Hah, da Universidade Cornell, raios emitidos do sangue humano, da ponta dos dedos, do nariz e dos olhos são capazes de exterminar o fermento e outros micro-organismos. O fermento, o mesmo usado na manufatura do pão, morreu em 5 minutos meramente pela radiação das pontas dos dedos de uma pessoa. Quando uma placa de quartzo, de 12 milímetros de espessura, foi interposta, foi preciso 15 minutos para que a mesma coisa acontecesse. Em testes com a ponta dos dedos, descobriu-se que a mão direita é mais forte do que a esquerda, mesmo em pessoas canhotas. O professor continuou seus experimentos e publicou os resultados na obra Radiações Invisíveis dos Organismos, Berlim, 1936. Numa palestra para a American Association for the Advancement of Science, ele explicou que os raios pareciam sair com mais ímpeto da ponta dos dedos, da palma das mãos, da sola dos pés, das axilas, dos órgãos sexuais e apenas em mulheres dos seios. O Dr. Harold S. Burr, da Universidade de Yale, mencionou experimentos e conclusões similares em sua palestra no Terceiro Congresso Internacional do Câncer. Os bruxos sempre acreditaram nesse poder vindo do corpo e desenvolveram meios para aumentá-lo, coletá-lo e usá-lo para o que chamamos de magia. Os professores Hah e Burr demonstraram o uso destrutivo dessa força, mas ela também pode ser usada de forma construtiva. Eis uma experiência simples que você pode realizar com seus amigos. Peça que seu amigo fique nu da cintura para cima e sente de costas para você. Agora, estenda a mão, com a palma voltada para baixo e os dedos juntos, e aponte-a para uma região das costas dele e mantenha os dedos a uma distância de cerca de 2 a 3 centímetros da pele. Vagarosamente, mova a mão para cima e para baixo ao longo da linha da coluna, veja a ilustração. Tente manter o braço estendido e concentre-se na ideia de irradiar sua energia, através do seu braço, até que ela saia por sua mão e seus dedos. Você provavelmente vai constatar uma forte reação do seu amigo, quando ele sentir sua energia. Talvez ele sinta formigamento, calor ou até mesmo uma brisa fresca. Esteja certo de que ele sentirá alguma coisa. Feitiços e encantamentos. Feitiços e encantamentos são a prática da bruxaria mais usada pelo bruxo solitário. Feitiços são lançados por covens inteiros, certamente, mas existem alguns muito eficazes que podem ser lançados por um indivíduo apenas. O mais importante ingrediente para um feitiço é a emoção. Você precisa querer que alguma coisa aconteça. Precisa querer com todo o seu ser e, por meio desse desejo, você vai direcionar todo o seu poder para a magia. Essa é a razão pela qual é melhor fazer sua própria magia em vez de pedir a outra pessoa que a faça por você. Quando se lança um feitiço para outra pessoa, não há como colocar a mesma dose de impulso emocional de que ela própria é capaz.
Feitiços e encantamentos não estão necessariamente ligados ao aspecto religioso da bruxaria. Um feitiço lançado dentro de um círculo, logo depois de um ritual de spa, muito provavelmente será eficaz. Porém, você pode lançar um círculo simples e realizar seu feitiço em qualquer outra época, e, mesmo assim, obter resultados. Qual a real mecânica do lançamento de um feitiço, de se fazer magia? Vamos deixar isso para quando você estiver um pouco mais versado no aspecto religioso, afinal, a bruxaria é uma religião. Questões sobre a lição 1. 1. É muitas vezes benéfico examinar nossos sentimentos e atitudes com relação a uma filosofia ou um tópico no qual estamos interessados. Qual é a sua compreensão ou o seu sentimento com relação à bruxaria? Examine suas impressões, seus preconceitos, suas suposições, etc. Como suas reações com respeito à bruxaria mudaram ao longo da sua vida? 2. Existem muitas tradições de bruxaria. Informações sobre elas podem ser encontradas no apêndice A. Com base no que você já sabe, que tradição você acha que gostaria de praticar e por quê? 3. Os primeiros conceitos de magia primitiva se relacionavam à magia simpática. Como a magia simpática pode ajudar você hoje? De que formas você prevê que vai usá-la? Faça uma lista de algumas possibilidades. 4. Faça uma gravação, citando os princípios da bruxaria aos quais você pretende aderir. Use o mesmo método para gravar seus rituais favoritos. Falar em voz alta ajuda a consolidar suas crenças e torná-las mais claras para você. Questões avaliatórias sobre a lição 1. Responda as perguntas com as suas próprias palavras, sem se referir ao texto lido. Não passe para a lição seguinte até que esteja totalmente satisfeito com a anterior. As respostas a essas perguntas encontram-se no apêndice B. 1. Quais são as duas divindades mais importantes para a existência do ser humano primitivo? 2. O que é magia simpática? Dê um exemplo. 3. Onde o Papa Gregório construiu as primeiras igrejas e por quê? 4. Quem era Jack of the Green? 5. O que é o Maleus Maleficarum e quem foi responsável por ele? 6. Quem foi a antropóloga egiptologista que, nos anos 1930, defendeu a teoria de que a bruxaria era uma religião organizada? 7. Quando a última lei contra a bruxaria foi revogada na Inglaterra? 8. Quem foi o primeiro bruxo que defendeu a Átia na Inglaterra, B, nos Estados Unidos? 9. Qual é a única animosidade dos bruxos contra o cristianismo ou qualquer outra religião ou filosofia? 10. Você precisa pertencer a um coven para lançar um feitiço.